Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Que tempo maravilhoso, não é verdade? Que tempo precioso. Queria nessa noite compartilhar uma palavra da parte do Senhor com a igreja e que segue a linha que foi todo o louvor nessa noite. Todas as canções voltadas para adorar a Jesus, voltadas para engrandecer o Senhor Jesus. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. Esse primeiro capítulo é um capítulo até bastante conhecido, um capítulo que é usado para escrever canções, né, como base para algumas canções. E assim, é um capítulo lindíssimo. Carta aos Colossenses 1, a partir do 15 diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Feche os olhos por mais um instante. Santo Deus, essa é a tua palavra, Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor agora ilumine, Pai, com teu Espírito, o nosso entendimento. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para a tua palavra que será ministrada, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor já é presente, o Senhor manifestou a tua presença em nosso meio desde o início do culto, ó Pai. E aqui nós estamos, ó Pai, para voltar os nossos olhos ao Senhor, para te entronizar, para colocar o Senhor em evidência, para que o Senhor cresça nesse lugar. E ó Pai, então venha nesse momento falar a cada coração aqui presente, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Esse livro de Colossenses, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo enquanto estava ainda na prisão. E o contexto aqui é de uma igreja na cidade de Colossos, uma igreja jovem, que vinha sofrendo com doutrinas e filosofias que elevavam seres espirituais, como anjos, por exemplo. Isso a gente consegue ver nos outros capítulos mais adiante. E tronos e potestades e governos espirituais, e consequentemente diminuíam a natureza de Jesus, rebaixavam a obra que Jesus veio fazer. E essas doutrinas e filosofias começaram a ser um problema, se tornaram um problema naquela igreja. Por isso aqui Paulo, nessa carta, ele nos dá uma aula de teologia, nos dá uma aula de cristologia. Ele aqui apresenta a supremacia de Cristo. Ele apresenta a obra redentora de Jesus por meio da sua morte, a fim de que aquela igreja saísse daqueles ritos e crenças que tiravam Jesus do seu lugar de preeminência, para que aquela igreja voltasse o seu olhar para aquele que tem toda a primazia, que é Jesus. Por isso, logo nesse
primeiro capítulo, Paulo já apresenta Jesus. Logo de cara, Paulo já apresenta a natureza e a obra de Jesus. Por isso hoje, nessa noite, eu te convido a, junto comigo, voltarmos o nosso olhar para Jesus. Tirar o foco de toda distração, de tudo que é secundário, de todo elemento secundário, para juntos como um corpo, contemplarmos a Jesus. Aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser contemplado. Por isso o título que eu coloquei na mensagem aqui é Voltando Nossos Olhos a Cristo. E nessa noite eu quero te convidar a ceder esses minutos que passaremos aqui, para que a gente possa voltar o nosso foco, o nosso olhar para Jesus. E eu dividi esse trecho que nós lemos em 4 fundamentos. Por isso nessa noite eu queria apresentar esses 4 fundamentos sobre Jesus Cristo. E eles ajudarão nessa contemplação. Eles ajudarão a realinhar o nosso foco. E o primeiro fundamento é o que está descrito na primeira parte do verso 15. Que é, Ele é a imagem do Deus invisível. O primeiro fundamento é esse, Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem de Deus. E Deus, sendo Espírito, é invisível. Mas Jesus veio na forma de homem, e Ele é apresentado pelo apóstolo Paulo como sendo a imagem do Deus invisível. Mas o que isso representa? O que é esse negócio, a imagem do Deus invisível? O que isso muda na minha vida? Que diferença faz? Bom, para explicar isso eu gosto muito de usar uma analogia que o C.S. Lewis usa no seu livro Deus no Banco dos Réus. Aqui C.S. Lewis, ele cita Shakespeare. Os irmãos conhecem Shakespeare, já ouviram falar do escritor, poeta inglês, que uma das suas obras foi Hamlet. Hamlet conta a história de um príncipe no seu castelo, enfim, não vou entrar na história, mas eu estou explicando só para a gente entender a citação, a analogia que C.S. Lewis faz em relação a esse ponto, em relação ao relacionamento nosso com Jesus. E olha só que interessante, C.S. Lewis fala, abre aspas, se Shakespeare e Hamlet pudessem se encontrar, isso teria de ser obra de Shakespeare. Hamlet não poderia iniciar nada. Fecha aspas. Os irmãos acompanharam? Ou seja, o personagem Hamlet não pode, por sua própria iniciativa e força, sair da sua história e encontrar o seu autor Shakespeare. Isso é impossível. Para que o encontro ocorresse, o autor teria que deliberadamente se inserir nessa história e se tornar parte dela. Agora os irmãos entenderam o comparativo? Porque foi exatamente isso que Deus fez. Nós, seres humanos, criação de Deus, não conseguiríamos jamais encontrar e conhecer a Deus, o autor da história, o autor e criador de tudo que nós conhecemos, se Ele não tivesse se colocado na história. Não teríamos uma referência, não teríamos a quem olhar. Deus teve que se escrever, teve que escrever a si mesmo na história, por meio da encarnação de Jesus Cristo, para que nós, obra da sua criação, pudéssemos conhecê-lo. E mais, para que a gente pudesse ter um relacionamento com Ele. Buscar a Deus com as nossas próprias forças e nas nossas próprias maneiras, como, eu vou até o espaço para encontrar Deus, ver se eu encontro Deus. C.S. Lewis ainda brinca que se a gente tentasse fazer isso, é como se Hamlet tentasse encontrar Deus, indo até o sótão do seu castelo. Impossível. Se Shakespeare não se colocar na história, Hamlet jamais encontraria o seu autor. E foi isso que Deus fez. Portanto, se hoje conhecemos a Deus, isso é obra dele e não nossa. Se temos um relacionamento com Ele, foi porque Ele se fez homem. Se temos a quem recorrer no momento de aflição, foi porque Ele se humilhou. Se temos com quem aprender, foi porque Ele, mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, e se esvaziou de si mesmo.
Então o primeiro fundamento é esse: Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, Ele é a nossa referência. Se Ele não tivesse nascido em carne e osso, nós não teríamos a quem olhar. Por isso Paulo apresenta aqui logo de cara: Ele é a imagem do Deus invisível. E a continuação do verso 15 já aponta para o segundo fundamento. Porque no verso 15 ele fala: Ele é a imagem do Deus invisível. E continua na parte B: o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Portanto, a gente pode colocar aqui: o segundo fundamento é que Jesus é a origem, o sustento e a finalidade de toda a criação. Jesus é apresentado como o primeiro de toda a criação. Tudo que existe, tudo que você conhece, seja visível, mundo material, ou invisível, mundo espiritual, existe por causa dele. Existe por ele e existe para ele. Ele é primeiro. Aqui Paulo apresenta a divindade de Jesus Cristo, porque ele diz que Jesus é a causa, o sustento e a finalidade de toda a criação. E no caso da igreja dos Colossenses, eles estavam colocando muito peso e importância em tronos e potestades espirituais fora de Jesus. E a gente sabe que quando alguém adiciona alguma coisa na doutrina, naquilo que foi trago por Jesus, na verdade essa adição passa a ser uma subtração, porque a gente não cabe a nós adicionarmos nada. E as pessoas aqui nessa realidade, nesse contexto, estavam adicionando elementos, o que naturalmente diminuía o senhorio de Cristo. E aí, trazendo para os nossos dias, eu te pergunto: quantas vezes, eventualmente na nossa vida, a gente eleva coisas, a gente eleva pessoas, eleva situações ao mesmo nível de Jesus? E se a gente faz isso, automaticamente nós estamos rebaixando Jesus ao nível dessas coisas. Muitas vezes nós elevamos o nosso ministério, nós colocamos no mesmo nível de Jesus o nosso ministério, ou muitas vezes nós elevamos e damos muito poder a um governo terreno, dizendo: se as coisas não mudarem em 2026, eu perco a minha esperança. Se político fulano de tal não sair de lá, não vai acontecer nada. Se político fulano de tal não entrar lá, aí eu desisto da minha vida. Nós damos poder demais a esses governos terrenos. Aí eu te pergunto: onde está o senhorio de Cristo na nossa vida? A gente acabou de cantar: veja, tronos de outros reis fazendo o quê? Permanecendo para sempre, duradouros eternamente, dobrados ao chão. Se eu perguntar para alguém aqui, entendedor de história, e falar assim: quantos impérios já existiram na história da humanidade? A pessoa vai falar vários. Houve aí o Império Bizantino, houve o Império Persa, houve o Império Romano. E aí eu pergunto: quantos desses impérios estão em pé até hoje? O único trono eterno é o trono do Senhor Deus. A gente acabou de cantar e não foi à toa: amém ao que se assenta, aonde? No trono. Amém, seu reino nunca terá fim. A gente canta: Senhor, seu reino nunca terá fim. E quando a gente vai lá para fora, a gente fala assim: nossa, mas tomara que em 2026 as coisas melhorem. Mas eu preciso mudar isso. Porque se eu não alcançar a tão estabilidade financeira, a minha vida não vai andar para frente. Se eu não consigo... Onde está a nossa confiança nesse trono que nunca tem fim? Onde está a nossa dependência do Rei dos Reis, que está sentado nesse trono, que permanece para sempre e é eterno?
Veja, nós elevamos situações terrenas, nós colocamos distrações, nós elevamos e damos poder a coisas que não detêm esse poder. E o único que detém esse poder é Jesus Cristo. E é isso que Paulo está fazendo com a igreja de Colossenses, reordenando as coisas. Olha, vocês estão colocando muito peso sobre essas potestades, sobre esses governos espirituais, mas espera lá, Jesus é antes de tudo isso. Tudo que foi criado por Ele, e nele subsiste. Nós colocamos muito poder em coisas, e com isso nós nos esquecemos de quem Jesus é. Por isso aqui Paulo declara: Jesus é superior e anterior a tudo isso que existe. E isso é motivo de descanso para nós. Porque você pode passar na sua vida o que for, um turbilhão de coisas na sua vida. Se você se lembrar que Jesus é antes e maior que tudo isso, está resolvido. Ah, mas a esperança é a direita tomar o poder. Ah, mas a esperança é a esquerda política tomar. Não, a esperança é Jesus. Porque se Jesus for pregado e vivido, todos os problemas se resolvem. Ah, mas a esperança é o dólar abaixar. Não, a esperança é se Jesus tomar o controle de todas as coisas. Jesus é superior, Jesus é anterior a tudo isso. E é inevitável nós fazermos o paralelo com o que João apresenta em João 1, no começo do Evangelho de João. Quando ele fala: no princípio era o verbo aqui Jesus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí vem o verso 3 que diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o autor, e Ele é o sustento de tudo que existe. Daquilo que é mais complexo, daquilo que é maior, a expansão do universo, ao desabrochar de uma flor, Jesus está no controle de todas as coisas. Portanto, o segundo fundamento é justamente esse: Ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste. E o apóstolo Paulo, no verso 18, continua dizendo: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. A Bíblia aqui apresenta Jesus como sendo o primogênito dentre os mortos. Primogênito é o primeiro irmão, é o irmão mais velho, é o primeiro irmão. E aqui, se a gente fizer uma comparação com o que está descrito em João 3,16, a gente vai identificar uma diferença. O que está escrito em João 3,16? Porque Ele amou ao mundo de tal maneira que o quê? Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aqui Paulo apresenta como ele sendo primogênito dentre os mortos. Qual que é a diferença? Unigênito é único. A diferença é que depois que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, Ele venceu a morte de tal maneira que hoje, por causa dessa vitória sobre a morte, nós podemos também vencer a morte. Nele nós podemos vencer a morte. E a partir da sua vitória, nós podemos ser chamados irmãos, porque nós morreremos, mas certamente com Ele e nele viveremos. Por isso, Jesus passa a ser chamado primogênito, o primeiro dentre os mortos, porque Ele foi quem venceu a morte. Através dele a morte foi vencida, e por causa dessa vitória, nós temos a esperança da vida eterna. Jesus é o primogênito, Ele passa a ser esse primeiro. E como está escrito em Romanos 8, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou
para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fazemos parte, meus irmãos, de um corpo cujo o membro principal é Jesus Cristo. Por causa da morte de Jesus, nós podemos chamar uns aos outros de irmãos. Por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos chamar Deus de Pai. E como a Bíblia apresenta, se nós chamamos Deus de Pai, nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Por isso, se um dia alguém chegar a você com a história de que é crente, mas não precisa da igreja, que é um desigrejado, porque a igreja é criação do homem, você tem que fazer como Jesus fez com Pedro: arreda-te, Satanás. Mas com calma, tá? Faz com amor, porque você tem que conquistar esse irmão. Mas você tem que mostrar, não é verdade. Porque quem instituiu a igreja foi Jesus, porque Ele é a cabeça, Ele é o centro, Ele é o primeiro membro, Ele deve ser o alvo da nossa adoração. A igreja foi instituída por Jesus, nós temos Ele como líder, nós temos Jesus como pastor, com P maiúsculo, né, como o pastor Douglas fala. E nós somos membros do seu corpo. Graças a Deus nós temos esse privilégio de sermos co-herdeiros com Cristo Jesus. Porque nós fomos um dia adotados nessa família. Nós fomos adotados com o amor desse Pai. E hoje nós chamamos uns aos outros de irmão, uns aos outros de irmã, justamente por isso. Meu irmão, minha irmã, porque nós temos um Pai e nós temos um irmão mais velho, que é Jesus. Nós somos co-herdeiros com Ele. Portanto, esse terceiro fundamento é esse: Jesus é o centro da igreja e é o alvo do nosso culto. Se Jesus não for o centro de tudo que nós fizemos aqui dentro, nós não estaremos sendo igreja. Tudo que nós fazemos, da abertura do culto até o encerramento, no dia a dia nas células, em cada casa, em cada ministério, em cada agenda, em cada atividade, Jesus deve ser o centro e o alvo da nossa adoração. Ele é o membro principal, Ele é a cabeça do corpo. Portanto, Jesus é o centro da igreja e o alvo do nosso culto. E nós então aqui nos versos 19 caminhamos para o quarto e último fundamento. E o verso 19 diz o seguinte: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aqui Paulo apresenta a natureza de Jesus. Olha, meus irmãos da igreja de Colossos, Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é antes de tudo, Jesus é maior que tudo, nele tudo subsiste. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. E aqui Paulo apresenta a obra de Jesus. Aqui Paulo menciona a obra reconciliadora com Deus. Portanto, o quarto fundamento é esse: Jesus é a nossa reconciliação com Deus. Jesus é o que nos ligou novamente ao Pai. Porque pelo sangue derramado na cruz, hoje nós temos paz com Deus. A justiça de Deus exigia que houvesse o derramamento de sangue, e sangue puro, para pagar pelos pecados, pelo meu, pelo seu, e a ira santa de Deus fosse satisfeita. Em Jesus, o preço foi pago,
E por meio desse sangue, nós fomos reconciliados com o Pai. Deus quis que toda a plenitude habitasse em Jesus, para que através da sua morte e da sua ressurreição, que através do derramamento do seu sangue naquela cruz, nós pudéssemos ter paz com Deus. Porque sem Jesus nós não teríamos paz com Deus. Pelo contrário, ainda seríamos chamados inimigos de Deus. Como está lá escrito, na continuação do verso, depois do verso 20, nos versos 21 e 22 de Colossenses 1 mesmo, que diz o seguinte: e vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A obra reconciliadora de Jesus nos tira da situação de estranhos e inimigos e nos transporta para a situação de amigos e filhos de Deus. Esse é o poder da obra reconciliadora de Jesus Cristo. Jesus morreu uma morte que era minha, uma morte que era sua. Jesus morreu a nossa morte, para que a gente pudesse ter a vida dele. Esse é o poder da obra reconciliadora de Jesus. Jesus é a reconciliação com o Pai. E para concluir, eu trago para uma reflexão para nós, nos nossos dias. Porque é comum, em alguns momentos da nossa vida, nós passarmos por várias distrações. É comum, como eu mencionei, nós elevarmos pessoas, elevarmos coisas e situações ao nível de Jesus. E meus irmãos, quantas distrações nós temos hoje em dia? Quantas coisas nós temos ao nosso alcance que são sugeridas para ocupar o primeiro lugar no nosso coração? Inúmeras coisas são nos apresentadas todos os dias, com a intenção de ocupar o primeiro lugar na nossa vida. A isso eu chamo de distração. Porque Satanás, ele não vai se apresentar para você com 2 chifrinhos, um rabinho, mostrando e fazendo assim para te assustar, não. Se ele conseguir te distrair, se ele conseguir tirar o Jesus do seu foco e fazer você virar o rosto para algo que não seja Jesus, ele já está satisfeito. Nosso inimigo não precisa mais que isso. Ele só precisa que você pare de olhar para Jesus. Ele só precisa que você tire o foco de Jesus. E aí eu te faço a pergunta nessa noite, a mesma pergunta que eu me fiz. Será que hoje tem alguma coisa que tem me distraído? Será que hoje na minha vida existe alguma coisa que tem tirado os meus olhos de Jesus? Será que alguma coisa hoje na minha vida tem ocupado o primeiro lugar? Nós acabamos de cantar, tu que és o primeiro. Será que é mesmo? Porque a partir do momento que a gente tira o nosso olhar de Jesus e coloca em qualquer outra coisa, a gente passa a depender dessas situações terrenas. A gente passa a depender disso que é o primeiro, que nós colocamos como prioridade na nossa vida. E aí automaticamente vem o medo, vem a insegurança, vem a incerteza, vem a instabilidade. O medo toma conta, porque a gente coloca muito poder sobre alguma coisa que não vai corresponder às nossas expectativas. E quando a gente faz isso, a gente acaba esquecendo de quem Jesus é. E a gente esquece o que Ele fez por nós. Assim como os colossenses estavam fazendo. Mas, meus irmãos, existe um remédio. E o remédio é justamente esse que o apóstolo Paulo deu aos colossenses.
é olhar para Jesus. O remédio é voltar o foco totalmente em Jesus. Por isso que Paulo aqui logo no primeiro capítulo apresenta, esse é Jesus. Olhe para Ele, pois Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele sustenta tudo. Ele é a cabeça da igreja e Ele é a nossa reconciliação com Deus. Olhe para Ele, foque nele. Esqueça todas as outras distrações. Esse é o remédio. Nós precisamos nos lembrar do que Jesus fez e nos lembrar de quem Jesus é. Porque lembrar do que Jesus fez por nós é o primeiro passo para nos rendermos a quem Ele realmente é. Daí a importância daquilo que a gente vai fazer hoje, que é a Santa Ceia. Não à toa a Santa Ceia é um mandamento. Porque a Santa Ceia, ela é realizada e Jesus fala para fazer a Santa Ceia, quando vocês forem fazê-la em memória de mim, em memória de mim. Ou seja, traga a sua memória, traga à sua mente tudo aquilo que eu fiz por vocês. Traga à sua mente o que aconteceu com o meu corpo, traga à sua mente o que aconteceu com o meu sangue, traga à sua mente. Porque quando a gente lembra do que Jesus fez, nós automaticamente nos rendemos a quem Ele é. É impossível ficarmos indiferentes diante de Jesus. É impossível ficarmos indiferentes diante da revelação de quem Ele é. E diante da revelação do que Ele fez por nós. Por isso nessa noite você e eu teremos a oportunidade de mais uma vez celebrarmos a vitória de Jesus na cruz, trazendo à memória a obra reconciliadora, porque foi através do seu corpo marcado, foi através do seu sangue derramado que hoje nós temos paz com Deus. E eu quero te encorajar, enquanto você estiver participando da ceia, trazer isso à sua mente. Senhor, obrigado pela sua obra reconciliadora, obrigado pelo sangue derramado, porque hoje eu tenho paz com Deus. E você consiga na sua vida, não agora nesse momento durante o culto, mas ao sair, na segunda, na terça, na quarta, em toda semana, reorganizar as prioridades na sua vida. Realinhar, voltar os seus olhos para aquele que é digno de toda primazia, aquele que merece toda preeminência, que é Jesus. Porque se nós estivermos dando muito poder e elevando situações e distrações, nós estamos tirando Jesus do foco. Então vamos voltar os nossos olhos a Jesus Cristo. Vamos voltar os nossos olhos àquele que é digno. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Peço que você feche seus olhos por um instante, e aí você comece a refletir sobre as prioridades da sua vida. Comece a pensar e reorganizar aquilo que precisa ser reorganizado. Porque o remédio para toda e qualquer distração, para qualquer frieza, o remédio para qualquer medo, o remédio para qualquer insegurança é olharmos para Jesus, é voltarmos os nossos olhos a Cristo. Esse é o remédio. Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Jesus. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra fala aos nossos corações. E, Pai, nós, nesse momento, como igreja, como um corpo, nós queremos declarar que o Senhor é o centro desse lugar, Pai. Declarar que o Senhor está entronizado nesse lugar. Declarar que o Senhor está entronizado nas nossas vidas. Declarar que o Senhor está entronizado nas nossas casas. Que o Senhor é o alvo da nossa adoração. Nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Te agradecemos pela obra reconciliadora. Deus, te agradecemos porque o Senhor enviou o seu Filho, e pela sua morte nós podemos ter vida. Nós somos agora co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós temos a esperança da vida eterna e vivemos a eternidade contigo, porque através de Jesus nós somos reconciliados, e é isso que importa. Hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós temos paz contigo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai. Ajude-nos a reorganizar as prioridades na nossa vida.
para a tua glória. Que o Senhor tenha a primazia em tudo que nós fazemos, em todos os pensamentos, em todas as ações, em tudo que falamos. Que o Senhor tenha a primazia, em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus.